A luta pela acessibilidade começa a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial e as crescentes pautas por igualdade de minorias étnicas, raciais, sociais e de pessoas com deficiência. As marcas da guerra nos soldados veteranos que voltavam da Guerra do Vietnã para os Estados Unidos nos anos finais da década de 60 e começo da década de 70 torna a importância da discussão mais evidente, passando a defender a eliminação de barreiras para todas as pessoas com deficiência. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece em seu artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O símbolo da acessibilidade também fora criado pela ONU. Uma figura simétrica ligada por 4 pontos a um círculo que representa a harmonia entre seres humanos em sociedade e a inclusão para todos os níveis de deficiência em todos os lugares. No Brasil, é em meados da década de 70 e a partir da abertura política pós-ditadura, com os movimentos sociais ascendentes, que iniciam os movimentos por reivindicação de direitos conduzidos por pessoas com deficiência. O lema "Nada sobre nós, sem nós" simboliza o protagonismo das pessoas com deficiência na luta para ultrapassar a visão assistencialista que ainda dominava e para garantir os seus direitos à autonomia, à igualdade e à inclusão em todos os aspectos da vida social. O desenho universal surge como uma área de atuação e pesquisa, com o intuito de promover a projeção de ambientes acessíveis para o maior número de pessoas possível. No Brasil, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, denominada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece a obrigatoriedade do atendimento aos requisitos de acessibilidade previstos pelas normas técnicas vigentes e de acordo com os princípios do desenho universal, na aprovação de projetos arquitetônicos, urbanísticos, de comunicação e informação e de transporte, bem como na construção, na reforma, na ampliação ou na mudança de uso de edificações de uso público ou privadas de uso coletivo. Falar de escola acessível é falar de princípios a serem seguidos para a melhor maneira de promover a inclusão. O primeiro é a orientação, que é a compreensão do espaço a partir da configuração arquitetônica, para que as pessoas consigam distinguir o local onde está e onde quer ir. Exemplo de mapas, letreiros, sinalizações, entre outros. O deslocamento seria os percursos horizontais e verticais, que possibilitam a movimentação de maneira independente e livre de obstáculos, oferecendo conforto e segurança. Exemplo como rampas adequadas, rotas sem desníveis. O uso é onde se possibilita a utilização dos equipamentos visando o conforto, segurança e autonomia para os usuários, como banheiros acessíveis, balcões de atendimento com alturas adequadas para a aproximação de pessoas em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida. Por fim, a comunicação e informação é que possibilita, por meio de alternativas, facilitar a comunicação para pessoas com deficiência auditivas ou a fala, como informações sonoras, intérprete de Libras ou Braille. Bem, agora falando um pouco sobre as condições que encontramos na nossa visita à escola, o primeiro problema que identificamos foi nos arredores da escola, porque há dificuldade de acesso tanto na entrada frontal, que tem uma avenida muito movimentada, sem semáforo, sem faixa de pedestre e calçadas com desnível em relação à pista,
e como na entrada lateral, que tem uma rua sem asfalto e calçadas com grandes desníveis a serem vencidos. Já dentro da escola, os problemas continuaram, começando pela parte externa, que não possui rampas de acesso para a parte do pátio da escola. No pátio, existem rampas, mas elas não se encontram dentro dos parâmetros da NBR 9050 de 2020. E além do mais, uma das rampas dá acesso somente a um pátio que não é muito utilizado pelos alunos e não dá acesso à quadra da escola, que inclusive possui vários degraus na sua entrada. Também foram encontrados problemas na circulação da escola, onde existem corredores apertados dentro e fora das salas de aula e portas com dimensões inadequadas para pessoas em cadeira de rodas. Já nas áreas administrativas, a locomoção é também bem limitada e faltam áreas de circulação adequada. E, além desses problemas mencionados, não existe banheiro acessível na escola. Todos esses aspectos, eles foram identificados pela nossa equipe como problemas que precisam ser solucionados, pois a convivência dentro da escola está sendo afetada por eles. Os alunos estão em salas superlotadas, não tem espaço de convivência adequado e a locomoção também é prejudicada. A Escola Cândido Duarte fica localizada no bairro da Várzea, um bairro cheio de vida e alto fluxo de pessoas. Lá também é possível identificar vários casarios históricos, assim como nossa escola, que fica localizada de frente à Praça do Pinto Damaso, a famosa Praça da Várzea, e ao lado da Avenida Afonso Lindense, formando-se um corredor movimentado de carros e transportes públicos. A localização do nosso espaço de estudo gerou-nos, portanto, dois problemas mais evidentes: a impossibilidade de modificação estrutural, já que estamos falando de uma edificação histórica, e o risco de acidentes no acesso principal à escola. Além disso, a falta de verba direcionadas à reforma do espaço público nos levou a desenvolver um projeto simples e de baixo custo. A Escola Cândido Duarte possui uma estrutura simples e compacta, com 4 salas de aula, 2 banheiros, um masculino e um feminino, um setor administrativo, com uma sala de diretoria, uma secretaria e uma sala para professores. E, por último, uma biblioteca e um arquivo. Dentre todos os acessos ao edifício, as únicas rampas se localizam na fachada frontal e na parte posterior da escola, dando acesso ao corredor principal e à sala 1, que acaba ficando isolada das demais. Além disso, as rampas não estão em conformidade com a norma, isso porque suas extensões não proporcionam a inclinação ideal e confortável. Outro problema gravíssimo foi a existência de acessos entre as salas de aula que fazem com que os alunos cruzem esses espaços para utilizar os banheiros, já que eles são divididos por gênero e ficam em regiões opostas e afastadas. Para resolver esses problemas e pensando em otimizar o espaço sem que a área total das salas fossem reduzidas, projetamos uma ampliação acessível da circulação externa já existente, nivelando essa circulação com as salas e outros ambientes. O acesso principal, portanto, passa a ser feito pela rua lateral, a Rua Coronel Pacheco, que apresenta menor fluxo viário. Fizemos uma rampa obedecendo à inclinação prevista em norma e retiramos a rampa da antiga fachada frontal. E, com o nivelamento dos corredores, a rampa posterior pode ser retirada. Para corrigir a passagem cruzada entre salas de aula, uma circulação principal foi criada, mantendo uma dinâmica menos caótica e mais controlada. Optou-se pela demolição de somente 2 paredes, sendo a primeira a divisa entre a biblioteca e o arquivo, para que a biblioteca fosse melhor utilizada, já que há uma redução da distância entre as salas e o setor administrativo, que também seria acessado por uma rampa. O acesso ao setor administrativo passou a ser unidirecional, nos dando um acréscimo de área e fazendo com que realocássemos a sala dos professores para uma área maior e mais confortável. Por último, com a ampliação da circulação externa, foi possível ampliar a quadra poliesportiva. Esse é um detalhe do banheiro, onde existem várias irregularidades que levam a espaços sem conforto e mobilidade para o uso,
principalmente para pessoas com deficiência, onde existem apenas 3 boxes com dimensões fora da norma. A área de circulação. A área da circulação que diminui ainda mais a área dos boxes. Na proposta, retiramos as circulações e implementamos o banheiro acessível, normatizado pela NBR 9050, que visa a construção de edificações e espaços acessíveis, possibilitando a autonomia da pessoa em utilizar os espaços no banheiro. A área de mobilidade, que seria a área livre para a rotação da cadeira de roda, para a utilização de todo e qualquer espaço no banheiro. O módulo de referência, que seria a área de transferência, que visa os espaços livres para a utilização dos mobiliários com autonomia e com auxílio das barras de apoio. Com o espaço livre, foi projetado mais 3 boxes para a utilização comum, que visa também as pessoas com mobilidade reduzida. A área de aproximação, que mede 60 centímetros. Com isso, utilizamos espaços visando o conforto e a autonomia para as pessoas utilizar o banheiro de forma autônoma. Diante do exposto, consideramos que o projeto Acessibilidade nas Escolas contribuiu socialmente e educacionalmente com a conscientização de gestores e estudantes quanto ao direito ao acesso no ambiente escolar, expondo as necessidades das edificações escolares se adaptarem à legislação e às normas técnicas de acessibilidade, capacitando nossos futuros profissionais em um tema de fundamental importância e ainda não inserido na maioria dos currículos dos cursos de Engenharia Civil e Técnico em Edificações, formando um grupo de profissionais que projetarão espaços funcionais e inclusivos, contribuindo para um mundo em que todos tenham acesso igualitário aos espaços e às oportunidades, oferecendo à escola um roteiro sobre as condições de acessibilidade e propostas de intervenção arquitetônica de baixo custo que podem minimizar as dificuldades de acesso.